aqui é o Wilson, né, representando o Centro de Estudos da Unimed Sul Capixaba. Queria agradecer em nome do Centro de Estudos ao Rafael Altoé por dispor seu tempo. O Rafael está com uma filhinha de 20 dias no máximo, né, nova, então talvez a gente tenha aí uma participação especial muito bem-vinda no fundo, né. Apresentar o Rafael para mim é muito fácil, porque o Rafa é meu irmão, meu amigo, né? O Rafa foi ficar um mês lá em casa até achar uma república quando ele passou para medicina na UF, ele ficou 6 anos. Ele tem a dificuldadezinha de achar república, né, Rafa? E, e disso se tornou um grande amigo, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, trilhou uma carreira muito bonita, escreve uma carreira muito bonita, uma história muito bonita em Vitória, né? Ele fez medicina na UF, na boa UF, né? E depois trilhou pela clínica, pela cardio, é especialista em ergometria e ergospirometria, e agora enveredou recentemente pela medicina do estilo de vida, né, que também tem pós-graduação, e veio trazer para a gente um insight do que é essa especialidade emergente, que tem interseções entre várias especialidades médicas e tenta entender o paciente de um prisma completamente diferente e auxiliar ele, talvez, no que seja mais difícil dentro das nossas orientações. Porque tomar remédio é fácil, convenhamos, mas mudar efetivamente o estilo de vida talvez seja o maior desafio, é, exatamente porque a gente está inserido numa esse slowdown, olhar para dentro e mudar efetivamente nosso estilo de vida não é algo tão simples. Então, Rafa, a casa é sua, o palco é seu, fica à vontade. É um prazer imenso ter você aqui junto conosco. Top power aí. Obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite do Wilson, né, e em nome da Unimed Sul Capixaba, uma grande honra estar aqui com vocês hoje à noite e falar um pouquinho dessa minha paixão aí, e algo que eu tenho estudado mais profundamente há uns 2 anos, que foi o tempo que eu descobri, né, que a MEV meio que entrou na minha vida de forma mais estruturada, porque, como nós vamos acompanhar durante a introdução, é, o tema que ela aborda, a forma como ela aborda a medicina é algo que já me cutucava, era algo que eu meio que buscava sem saber o que há um bom tempo, né? Então vamos lá. Assim que voltar. Agora foi. Bom, o objetivo de hoje vai ser apresentar para vocês a MEV, tentar aguçar um pouquinho o interesse, né, nesta disciplina médica, né? Principalmente no Brasil, nós vamos ver que a gente não considera uma especialidade médica, provocar uma reflexão no atual modelo predominante de assistência e tentar pontuar, demonstrar qual seria o papel do profissional de saúde dentro deste modelo de atendimento, de abordagem, né? Discutir os principais fundamentos, né, life skills, vamos passar pelos life skills e pelas competências, daí já enveredando um pouco mais para a forma como a escola onde eu me formei, a MEV Brasil, aborda esse tema, né? E exemplificar com a aplicação, um caso clínico rápido, só para a gente poder tentar consolidar um pouquinho mais, porque é um grande desafio falar sobre MEV em uma aula, assim, botar como um contexto geral, que é um mundo todo novo, e eu vou tentar espremer um pouquinho para mostrar para vocês, e eu espero que vocês gostem. Bom, todo mundo, né, com dados de 2019 da Organização Mundial de Saúde, nós vemos que 33% das mortes foram provocadas por doenças cardiovasculares, 48% doença cardíaca isquêmica, 34% doença cerebrovascular, né? Então, algo que a gente tem que sempre ter em mente é como que nós vamos combater a doença cardiovascular, né, que é a principal causa de morte aí no mundo, como a gente acabou de ver. É, o combate de forma mais específica, né, a busca por uma compreensão melhor, começou faz relativamente pouco tempo, né, mais ou menos na década de 30, com causa do presidente Roosevelt, que sofreu com insuficiência cardíaca, depois nos seus dias finais, um AVC,
né? Isso provocou algumas mudanças de política pública de saúde dos Estados Unidos, né? Na época do Roosevelt, por exemplo, né, a pressão alta era considerado quase que sinal de vitalidade, virilidade, né? Era algo mais aceito, não havia tanta consciência dos fatores de risco, porque ainda não havia nada, nenhum estudo bem consolidado. Com essa mudança provocada pelos problemas de saúde do presidente, né? Desculpa, apertei o errado aqui. De mouse que não vai ter erro. Então, nós tivemos o início do estudo de Framingham, né, que começou depois com os anos, mostrando para a gente, né, pela primeira vez, a correlação dos fatores de risco cardiovascular com o aumento da incidência de infarto, AVC, doenças isquêmicas. Depois o Interhart trouxe para a gente mais algumas informações sobre a magnitude do impacto desses fatores de risco, né, com esses estudos nós podemos ver que 90% dos fatores são potencialmente modificáveis. 90% das causas de infarto são potencialmente modificáveis. Né? Ao longo dos anos, nós vivemos aí um crescente de artigos tentando gerar modelos de predição de risco cardiovascular. Isso a gente vivencia, né, pelo menos nós cardiologistas, todo santo dia a gente tenta usar algum dos modelos de predição para tentar estratificar, botar o nosso paciente em alguma casinha ali e pensar o que mais a gente vai fazer. Você vai fazer só teste ergométrico, você vai fazer cintilografia, enfim. E sempre nessa luta, nessa busca para tentar mitigar ao máximo o risco de vir a ocorrer um evento cardiovascular com nossos pacientes, né? E ao longo dos anos, né, os estudos vêm buscando cada vez mais intensificar isso. Então, nesses últimos anos, 363 modelos diferentes em 125 artigos. Não tem nem como conhecer todos os modelos, né? Já temos aqui também pela Sociedade Europeia, por exemplo, né, cada vez mais a introdução de ferramentas digitais interativas, em que você vai navegando facilmente pelo aplicativo e tem um mundo de scores que você pode utilizar, já delimitando qual o objetivo, o que você quer calcular, qual o perfil do seu paciente, enfim, cada vez mais avançadas essas avaliações. E ainda assim os scores ainda continuam com uma performance ainda limitada. Mesmo os melhores, sempre nós teremos pacientes escapando, infelizmente, né, e tendo algum evento que você não conseguiu prever de alguma forma. Esse quadro aqui, para mim, essa ilustração, ela é muito interessante, ela bota bem para a gente isso, né? A gente vê que com o passar do tempo, a incidência, né, em 6,5% dos indivíduos vão se desenvolver placas coronárias obstrutivas, 93,5% não. Só que a gente pode observar que com o correr da idade, a incidência de eventos vai aumentando e a gente percebe que apenas 50% dos eventos vão estar ocorrendo nessa população que tem placas obstrutivas, ou seja, que você consegue encontrar com um teste funcional, com algo assim. No restante, você vai ter um paciente assintomático até o evento e sem doença obstrutiva. Às vezes é um paciente que até não anja tomografia, você faz, tem uma lesão pequena, né? E ele pode vir a ter um evento também, né? E a caminhada na parte de baixo, nós vemos qual é o grande problema, né? Que isso vem caminhando e vem gerando cada vez mais custos, né? Você vai entrando com medicações para controle de fatores de risco, depois com medidas para aliviar os sintomas, e em última análise, revascularização miocárdica, né? E finalmente, isso com um custo mais elevado. E lá na base, o que nós temos já ali? Educação, intervenções de estilo de vida, e otimizar controle de fatores de risco, né, que são os mais baratos, que podem ser feitos desde momentos mais precoces, mas principalmente a modificação do estilo de vida é que a gente vai debater hoje, porque, ao meu modo de ver, sempre ficou em segundo plano, né, na forma como nós somos trabalhados na nossa formação médica, pelo menos. Né? Durante a formação aqui, primeiro ponto é que vocês podem participar, durante a formação de vocês,
quem tinha uma abordagem mais intensa em questão de mudança de estilo de vida, como abordar o paciente, como auxiliar o paciente numa mudança de estilo de vida. Alguém? Eu Bom, só mais recentemente. só mais recente, né? Via de É, regra, na faculdade, a gente está bem focado no processo da doença, fisiopatologia. faculdade NECA. Exatamente, exatamente. E é isso que vem me incomodando na faculdade, depois, consequentemente, na residência, sempre muito focado na residência de clínica médica de cardiologia. Você está basicamente dentro ali dos ambulatórios, está recebendo pessoas normalmente já com doença estabelecida e está trabalhando em prevenção secundária, normalmente, com controle de alguém que já tem estabelecido vários problemas de saúde, principalmente para mim que estava no SUS e realmente eram sempre um perfil de muitas comorbidades. E eu nunca conseguia ver, cadê o exercício, cadê a alimentação, cadê... Não tinha, né? Então, assim, vamos tentar agora estabelecer um pouquinho o conceito de MEV, de medicina do estilo de vida, o lifestyle medicine, que é bem recente também, né? Ele foi exposto pela primeira vez pelo Dr. Ernest Winder, que é um epidemiologista que correlacionou o tabaco ao câncer de pulmão, né? Em 1988, ele utilizou esse termo na primeira vez. Alguns anos depois, já na década de 90, nós tivemos a primeira publicação de um tratado, de um livro, né, colocando a medicina do estilo de vida como algo já bem estabelecido, né, pelo professor James Rip, na década de 90, ou seja, né, 30 anos. Então, é algo que ainda está em desenvolvimento, ainda está buscando um formato final, e tanto é que nem em todos os países ainda é reconhecido exatamente como uma especialidade. Nos Estados Unidos já é uma especialidade médica, aqui no Brasil ainda não, né? Em Loma Linda, em 2004, foi fundada a Associação Americana de Medicina do Estilo de Vida, né? E dentro dessas formações já temos também a Sociedade Europeia, né? E outras mais. E elas vêm sempre tentando definir um conceito, sedimentar um conceito, que é a medicina do estilo de vida, né? Ela já coloca ali na sociedade, no American College of Lifestyle Medicine, ele bota já como uma especialidade médica que utiliza interações terapêuticas do estilo de vida como modalidade primária para tratar condições crônicas, incluindo, mas não limitada, doenças cardiovasculares e diabetes. E aí ele vem discorrendo, e eu acho que o mais adequado, né, seria esses dois últimos para a nossa realidade, em que a gente ainda não pode considerar uma especialidade, né, que é uma medicina de estilo de vida, é uma abordagem médica que utiliza intervenções comportamentais baseadas em evidência, isso é muito importante, baseada em evidência científica, para prevenir, tratar e controlar doenças crônicas. E também temos embaixo da Sociedade Europeia, né, que é a medicina de estilo de vida, é um ramo da medicina que tem como objetivo manter a saúde ideal, prevenir, tratar, reverter doença crônica em todas as fases da vida. As intervenções de saúde utilizadas na medicina do estilo de vida incluem estratégias comportamentais baseadas em evidência, ao mesmo tempo que consideram a equipe e a sustentabilidade para melhorar as competências de autogestão. Isso é muito importante, a gente vai tocar nesse assunto algumas vezes, para otimizar a nutrição, higiene do sono, gestão do estresse, ligações sociais, e aí lá no caso eles consideram também saúde sexual, fertilidade, atividade física, minimização do uso de substâncias e exposições ambientais, né? Seguindo, então, aqui a gente tem um comparativo, fico com uma coisa meio perdida aqui no meio do caminho. Entendi esse link aqui, não. Então, aqui nós temos um quadro que vai mostrar as diferenças entre a medicina convencional e a medicina do estilo de vida, né? Que ela vai ser... Qual que é a principal diferença? A medicina convencional, como nós vemos, ela está ligada ali naquele momento.
em agir sobre o patógeno ou sobre aquela patologia de forma aguda, seja um tratamento de UTI, seja um antibiótico, né? O tratamento é sempre, a figura central é o médico. O médico determina o que você vai fazer, o que você tem que tomar, você toma, você fica bom e você segue em frente. Porém, a gente percebe ao longo do tempo que essa lógica ela não funciona muito bem para as doenças crônicas, porque a partir do momento que elas já estão estabelecidas, elas já vêm de um longo período de tempo, de diversas alterações fisiológicas, orgânicas, exposição a fatores de risco que trouxeram até aquele momento e depois eles vão perdurar e podem conseguir piorando ou serem controlados. Então acaba não ficando tão eficiente a medicina como a gente utiliza de forma convencional para tratar uma tuberculose, uma pneumonia, uma infecção de urina, para a gente falar sobre prevenção e longevidade, né? Então, o foco da medicina do estilo de vida vai estar sempre naquele ponto médio e distal da história da doença. O paciente tem papel ativo, né? O médico vai ser sempre um parceiro do paciente no tratamento. Ele vai ter que sempre tomar algumas atitudes e vai ter que ter algumas mudanças do estilo de vida e o tratamento é sempre programado a longo tempo. A mudança é um processo. A mudança não é um evento, né? Ele não vai acordar amanhã e mudou. A mudança é um processo que ele vai aprendendo ao longo do tempo, se tornando cada vez mais eficiente nisso. A gente tem que sempre trabalhar a motivação, o comprometimento, considerar o contexto em que o paciente está inserido. Tudo isso vai contar na medicina do estilo de vida, né? Então, o médico fica mais como um coordenador, o centro do cuidado, o centro do tratamento, a tomada de decisão é sempre do paciente. Então, aqui que a gente acabou de comentar, o indivíduo ele vai estar sempre inserido num contexto geral, desde ali das condições orgânicas do mesmo, né, de subcelular, celular, orgânicas, até aonde o indivíduo está inserido e a comunidade, né? Porque a gente sabe que dependendo de onde a pessoa mora, ele tem um impacto sobre a sobrevida dele diferente, né? Mesmo já recentemente a gente pode ver alguns estudos mostrando sempre o impacto em países menos desenvolvidos, com a dificuldade ambiental de fazer exercício até às vezes, né? Dependendo do paciente que você recebe, você não tem nem cara para mandar ele caminhar. Você não consegue, você fala assim, como é que eu vou mandar ele caminhar na rua? Se ele for caminhar na hora que ele pode, ele vai ser assaltado, pode dar um tiro nele. Então, a gente sempre tem que considerar todo esse contexto. E já aí, aproveitando para introduzir, né, que a MEV também trabalha dessa forma, sempre tentando reduzir, porque o paciente sempre chega já com uma carga emocional normalmente muito alta, sentindo culpado, sentindo incapaz, né? E a gente sempre vai ter essa abordagem tentando considerar todo o contexto e mostrando para ele, tentando identificar junto com ele quais são as barreiras e motivações intrínsecas e extrínsecas que a gente pode utilizar. E aqui só pontuando, então agora que a gente passou um pouco no conceito da MEV, tenta pontuar o que não é MEV, né? Primeiro ponto, a MEV, ela não se trata simplesmente de pegar várias especialidades médicas e amontoar, vamos juntar um pneumo, um cardiologista, um médico do esporte, né? Um psiquiatra, fizemos MEV. Não, ela também não sem juízo de valor algum, é o que costumam confundir muito é com medicina integrativa, né? Que a medicina integrativa também é uma especialidade que já é também bastante contorcida aí no contexto, mas que, em cerne, é uma medicina, uma especialidade que lança a mão de outras escolas de medicina, como quiropraxia, acupuntura, né, medicina tradicional, para serem utilizadas na medicina convencional. Isso é medicina integrativa, né? Que também não é o que a gente costuma ver sendo chamado de medicina integrativa no nosso dia a dia, mas que não é MEV. Como nós vimos, MEV é uma abordagem de saúde baseada em intervenções sedimentadas cientificamente para levar o paciente a um melhor estado de saúde. Então, a gente vê surgindo cada vez mais diretrizes e mais situações, né? São jornais de impacto, no Circulation, publicações da Sociedade Europeia de Cardiologia, sempre cada vez mais tocando na importância dos
fatores de risco, dos pilares da medicina, do estilo de vida, na redução do risco cardiovascular e na longevidade, né? A gente tem alguns exemplos. Lá nos Estados Unidos, a American Heart Association considera 8, né? Que é a qualidade do sono, alimentação, exercício, controle da glicemia, do peso, redução dos lipídios, controle da pressão e cessação do tabagismo. Aqui no Brasil e na MEV, nós vamos pontuar agora quais são os que nós consideramos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dos pilares da MEV, que são 7 habilidades ou dimensões de comportamento de saúde fundamentais para o florescimento, que a gente vai pontuar ali ao final o que é esse florescimento, que é o que a gente busca todo o tempo desenvolver para nós e para os nossos pacientes, né? Então, apresentando para vocês as life skills, como nós consideramos. Nós vimos que na Europa, no contexto social deles, até pela redução da taxa de natalidade lá, né, redução populacional, eles consideram também a sexualidade e fertilidade, mas aqui na MEV Brasil e no Brasil de forma geral, a gente considera, né, conexões sociais, gerenciamento do estresse, nutrição, movimento, tóxicos, que é o consumo de álcool e o tabagismo, principalmente, sono, né, qualidade do sono, e espiritualidade e transcendência, que foi o tema que no mês passado, né, no final do mês passado, o Dr. Diandro bateu um papo com a gente brilhantemente aí, né? Então, eu vou começar pela conexão social, né? Mas, afinal, a conexão social vai ter algum impacto na longevidade, na sobrevida, no risco cardiovascular, né? Aqui eu utilizo essa ferramenta bastante, essa ferramenta de inteligência artificial, que é o Consensus. Ela é uma ferramenta em que você pode fazer várias pesquisas de correlação, por exemplo, né? Você vai lá e faz uma pergunta, o isolamento social, tabagismo aumenta o risco de infarto, tudo. Então, eu perguntei para ela lá, isolamento social tem impacto no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Filtrando por meta-análise, revisão sistemáticas, estudos clínicos randomizados e só jornais de alto impacto. Então, a gente vê que os estudos sugerem já ali que o isolamento social aumenta, sim, o risco de doenças crônicas, especialmente doenças cardiovasculares e mortalidade por todas as causas, né? As conexões sociais, a gente visa fortalecer os laços sociais, que a pessoa tenha apoio emocional de familiares, de amigos, envolvimento em comunidades empáticas, seja no contexto religioso, seja numa turma de yoga que ela vá, esse relacionamento é valoroso para a pessoa, a gente sabe que impacta positivamente, contribui para o bem-estar emocional e mental e tem impacto direto na saúde cardiovascular, como nós vimos, né? Estratégias interessantes que a gente costuma utilizar para promover essas conexões sociais são cultivar relacionamentos significativos, né? A gente tem algumas ferramentas onde a gente avalia as conexões sociais e consegue perceber junto com o paciente quem são aquelas pessoas em que ela vai ter benefício em se aproximar um pouco mais, da mesma forma como algumas vezes existem grupos de amigos ou companhias que a gente consegue trabalhar, a pessoa percebe que para cessar o tabagismo ou para beber um pouco menos, ela precisa se afastar, né? Até isso a gente precisa trabalhar, né? Praticar altruísmo e a compaixão, às vezes fazer algum trabalho voluntário, integrar apoio social em programas de saúde e reabilitação, né? Gerenciamento do estresse é um outro pilar que a gente aborda, a gente vê também, já é bem sedimentado, todo mundo já está bem ciente do impacto em que o estresse pode causar, né, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, de síndrome metabólica, hipertensão e, inclusive, certos tipos de câncer, né? O estresse é um fator crítico para o desenvolvimento de diversos problemas cardiovasculares, né? A gestão eficaz do estresse é fundamental para a prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. Estresse crônico, ele contribui para a inflamação sistêmica de baixo grau, que a gente está vendo cada vez mais, que é um vilão comum de diversos do desenvolvimento de diversas doenças crônicas não transmissíveis, e a disfunção endotelial, que está no cerne do desenvolvimento de doença
coronariana e vascular cerebral, né? Técnicas de redução do estresse vão incluir meditação, respiração profunda, práticas de mindfulness, né? Tudo isso a gente pode e aconselha os pacientes sempre que percebe a necessidade, né? Por exemplo, uma coisa que já pode usar, hoje vocês já podem aprender, que é a técnica de respiração profunda, que é algo que funciona muito bem, ou respiração quadrada também, que a gente pode chamar, né? Que é no momento de estresse, você pode interromper o que você está fazendo, percebe que está vindo um momento de estresse, você pode orientar o seu paciente a sentar com os pés bem plantados no chão, ou apoiado da forma como está na figura, né? Ou de pé, se a cadeira não for adequada para dar um apoio das costas, e com uma das mãos apoiadas, porque a respiração deve ser diafragmática, né? O diafragma é a porta que nós temos de acesso, uma das únicas portas que a gente tem de acesso ao nosso sistema autonômico, para que a gente busque aumentar o nosso tônus vagal, assim, né? Aumentar o tônus vagal e reduzir a descarga adrenérgica, que ajuda no controle dos eventos, desses picos de estresse, né? Vai melhorar a variabilidade da frequência cardíaca e reduzir os níveis de cortisol. Então, ele posicionado, olhos fechados, respirando profundamente, ele vai inspirar pelo nariz, contando até 4, vai segurar, contando até 4, e depois vai soltar pela boca, contando mentalmente também até 4, vai manter vazio os pulmões, contando até 4, e volta a fazer o ciclo. Pode fazer isso de 3 a 5 vezes, ou pelo número de vezes necessárias para interromper aquele rampante de estresse daquele momento. É uma medida bastante eficaz, eu já utilizei algumas vezes para alguns pacientes que tinham eventos de ansiedade mais frequente e costuma ser bem eficiente. Cronicamente, você fazendo isso algumas vezes, uma vez ao dia, pelo menos, ou algumas vezes ao dia, como uma rotina de saúde, de controle do estresse, vai ter um efeito somatório e crônico de reduzir mais os eventos de pico de ansiedade, por exemplo. A nutrição também vai ter um grande impacto, né? Isso daí a gente já está bem sedimentado também na literatura e no nosso dia a dia. Então, o que costuma ser orientado vai ser sempre a adoção de uma dieta baseada em vegetais, plant-based, né, que a gente chama, ou a dieta mediterrânea, que vai envolver o consumo de azeite, peixes, vegetais, frutas, nozes, grãos integrais, né, e redução dos alimentos ultraprocessados, né, gordura trans, saturadas, limitar o consumo de carne vermelha e processados, embutidos, que além de muito sódio, tem ali outros conservantes, tudo a carne vermelha vai contribuir até para o aumento da resistência insulínica. Então, o ideal é que seja consumido em torno de 2 vezes, né, 250 gramas por semana, e reduzir ao máximo o consumo de ultraprocessados. Ah, doutor, mas como que eu vou identificar o que é um ultraprocessado? Primeira dica é: quanto menos reconhecível quanto mais empacotado, mais chance de ser ultraprocessado. Eu sempre falo isso. Se você olha lá, você não consegue saber o que tem dentro, provavelmente é ultraprocessado. Outra dica é esse aplicativo Desrotulando, né? Ele tem uma versão grátis, uma versão paga. Você mira ele para aquela parte que mostra os ingredientes, a embalagem, ele reconhece e já dá toda a descrição e aviso que tem, se é ultraprocessado ou não, o que tem de conservante, o que tem de acidulantes, todos aqueles aditivos que são utilizados nos medicamentos, nos alimentos ultraprocessados, bem como o que eles podem causar à sua saúde. E na versão paga, eles dão algumas opções a mais de substituição, por exemplo, dos alimentos, né? Ao invés do biscoito, você pode comer tal e tal coisa, vai ter mais fibras, né? E coloca, né? E aí na imagem a gente... Eu costumo brincar com os pacientes o seguinte: mostra para sua avó. Se a sua avó não reconhecer como comida, pode ter certeza que é ultraprocessado.
Boa, Tem o também aplicativo faz e tem o sentido. padrão VO de qualidade de comida também. Exatamente, é uma boa também. Eu costumo assim, né? Se vem encaixotado e vem empacotado e você não consegue saber do que é feito, é ultraprocessado, né? Aí na imagem nós vemos que a questão é o equilíbrio, né? Tanto ali do lado do ultraprocessado tem ali um pezinho de alface ou outro, mas um predomínio de refrigerante, batata frita, de hambúrguer. Do lado de cá, a gente vê saladas, vegetais e tudo, e um hambúrguer ali, né? Não vai matar ninguém de vez em quando você se satisfazer uma vezinha, duas vezes no mês, você comer aquilo ali, não é que seja proibido. A gente tem que ter um predomínio, uma presença mais constante de uma alimentação regrada, né? Então, vai ser sempre indicado o consumo de gorduras poliinsaturadas ou monoinsaturadas, né? Principalmente aí o ômega 3, que eu destaquei considerar a suplementação, que a gente sabe que é evidência mesmo de utilização vai ser no caso de hipertrigliceridemia, né, com uma dose mais elevada para você tentar ajudar nesse controle. Fora isso, como suplementação alimentar, nós não temos muitas evidências de qualidade para que isso seja usado de forma aberta, assim. Há algumas indicações em caso de pacientes que fazem atividade física mais intensa, né, para ajudar no recovery, aí nós temos algumas indicações, mas são pontuais e também, normalmente, com doses mais elevadas do que a gente vê o pessoal consumindo, né, que pega qualquer tipo, não vê nem qual é a concentração de EPA e DHA que tem lá dentro, e vai tomando ômega 3 por tomar, né, o ideal é que esteja, então, dentro dos alimentos, nos peixes, com maior concentração de gordura, tá? Você vai ingerir 3, 4 vezes na semana, muito possivelmente você vai bater a quantidade necessária desse nutriente, né? Então, controle de ingestão de açúcar e carboidratos, que vai estar bem também dentro dos ultraprocessados, que são alimentos que utilizam uma grande carga de açúcares, carboidratos simples, para gerar uma saciedade menos duradoura, né? Já sabe que eles utilizam esse artifício, né? Você come um biscoito, daqui meia hora, 40 minutos, você já está querendo comer de novo, né? E isso é proposital. Então, reduzir a ingesta de sódio, utilizar, eu costumo sugerir bastante, né, temperos, eu gosto muito de cozinhar, então na consulta eu costumo sugerir alguns temperos e ervas que eles podem utilizar, ao invés de utilizar um caldo quinó, um sazon da vida, que tem uma carga absurda de sódio, né, então se você usa ali algum temperinho, alguma erva, você já consegue substituir muito bem e fica muito mais saboroso, né? Às vezes o paciente, ele não tem a bagagem suficiente para fazer escolhas saudáveis, a gente sempre tenta identificar, inclusive, isso, né? Qual o motivo das escolhas inadequadas do paciente? É por inabilidade? É por desconhecimento? É por fator social? O que seja, a gente, dentro da nossa conversa, a gente busca pescar essas dicas e fornecer a ele as informações necessárias. E, de regra, a gente consegue impactar um pouco, pelo menos, a maioria dos pacientes, para que eles comecem a se alimentar um pouco melhor, né? Ingesta de água, pelo menos 8 copos de água por dia, e isso vai ser sempre modificado de acordo com o nível, como é que está o calor, né? Vocês em Cachoeira, 8 copos de água deve ser pouco, né? Então, vai aumentar um pouquinho, e normalmente, para cada hora de atividade física moderada e intensa, a gente sugere 500 a 700 ml de água a mais de reposição, certo? Porque às vezes o cara tá bebendo eu bebo 2 litros de água por dia, mas ele faz 1 hora e meia de treino e não bebe nada. Então, tá inadequado. Às vezes você pode identificar, por exemplo, uma queixa de cefaleia que na sua investigação de você não ver nada que chama mais atenção, uma cefaleia mais holocraniana, né? E você orienta uma nutrição adequada, uma hidratação adequada e resolve. Não foi nenhuma nem duas vezes em que, orientando a ingesta hídrica, eu consegui resolver quadros de cefaleia mais leves dos pacientes. Evitar consumo de álcool, né? O álcool é esse que fica entre, depois a gente vai tocar de novo nesse ponto mais para frente ali nos tóxicos. Então, monitorar
um diário alimentar é muito importante, porque muitas vezes, né, dentro desse contexto das escolhas alimentares e tudo, a pessoa, ela se alimenta e ela não percebe volume, não percebe, ela não está presente ali, né? A gente sempre utiliza o diário da seguinte forma, fazer com que a pessoa se atente ao que ela está fazendo, né? A gente pede, ó, não fica em tela, não fica vendo série, a hora de comer é a hora de comer, a hora de comer é a hora de sentar para comer, né? Então, é observar o que você está comendo, anotar o que você está comendo, perceber-se durante as alimentações, porque às vezes a pessoa nem sabe direito o que ela come, o quanto ela come, né? E aí tá ganhando, tá perdendo peso sem muita justificativa. Então, com o diário alimentar, a gente ganha mais embasamento para depois, em um futuro retorno, a gente conseguir intervir de forma mais adequada, né? E o peso saudável. Observar com o paciente qual seria um peso saudável para ele, e é uma outra função do peso é a de monitoramento. Às vezes você pede para o paciente mandar o peso semanal. Ah, eu quero saber seu peso semanal, né? Por 2 pontos. A gente sabe que quase qualquer intervenção, inicialmente, quando a pessoa está mais empolgada, há uma grande redução do peso. Então, muitas vezes a gente utiliza o peso como fator motivador e fator de monitoramento, que é que é primordial. A pessoa sentir-se monitorada eleva muito a chance dela conseguir fazer aquela mudança de estilo de vida que ela deseja. Então, vamos lá. E aí, só tocar no jejum intermitente, né, que tem tanto na American Heart Association quanto nos documentos europeus, eles sugerem o jejum intermitente, porém, não necessariamente aquele jejum, vou ficar sem comer o dia inteiro. Não, eles sugerem que você faça alimentações em janelas de 8 a 10 horas, né? E tanto para o ponto do controle do colesterol e do controle do peso, não adianta nada você alimentar durante pouco tempo, mas você comer ultraprocessados ou comer num volume calórico elevado. Você não vai nem perder peso, nem vai controlar colesterol e triglicerídeos. Então, é uma alimentação adequada, feita em uma janela reduzida de tempo, que não precisa ser 18 horas, 20 horas. Pode ser algo que o paciente consiga se adaptar um pouco mais. Então, ele se alimenta entre 6 horas da manhã e 5 horas da tarde. E aí ele vai se alimentar no outro dia, né? Ou então um período da manhã, ele vai dormir, acorda, fica um período da manhã sem se alimentar. Isso vai ter impacto em redução de marcadores inflamatórios, redução da circunferência abdominal, ou seja, reduz gordura visceral, que é importantíssima para a gente, melhora a sensibilidade à insulina, auxilia na redução da pressão arterial, promove a reciclagem celular, então começam a mostrar que ajuda a prevenção de câncer, né, alguns tipos de câncer, por exemplo, e aumenta a resiliência ao estresse, né? Você ficar passando fome, não é qualquer coisa depois que você acostumou a passar fome, não é qualquer coisa que te irrita, né? Então, é isso aí. Agora vamos para o lado do movimento. O pilar do movimento também é outro bem sedimentado, e aí nós vamos pontuar algumas diferenças que eu acho que esse é um dos que a gente mais costuma falar no dia a dia do consultório e que talvez a gente mais possa melhorar a forma como a gente aborda, né? A alimentação também é um ponto importante, como a gente já pontuou, mas o movimento, a gente sempre costuma, né, falar, movimentar, você tem que fazer exercício. E um abraço até daqui a 6 meses, até daqui a um ano, né? Será que isso funciona? Isso tem funcionado no nosso dia a dia? Eu acho que nem tanto, né? Mas, enfim, os benefícios esperados, né? É redução do risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, controle de peso, a saúde mental, controle do estresse, redução de sintomas ou prevenção de depressão, né? Melhora do humor, melhora da sensibilidade à insulina. Boas orientações para o paciente são realizar aeróbicos regularmente, né? E aí já pensando naquele mínimo necessário para você ser considerado assim, definitivamente saiu do sedentarismo, né? Seria 150 minutos de atividade intensa a moderada e 75 minutos de atividade de intensidade moderada e 75 de atividade vigorosa por semana. E aí o dobro disso é a meta ali dentro do ideal. Mas nem sempre a gente precisa propor logo de cara ao nosso paciente uma meta ideal. A gente vai analisar caso a caso,
muitas vezes nós vamos ver aqui nos próximos pontos que a sua prescrição de movimento, né, que no nosso dia a dia a gente faz prescrição de movimento. Nossa prescrição de movimento pode ser quebrar os períodos de comportamento sedentário. Ela trabalha 8 horas no escritório, sentado, e levanta uma vez. Isso já é um ponto em que, se você agir sobre ele, botando pílulas de movimento nesse período, você já vai estar impactando de forma positiva os desfechos cardiovasculares desse paciente, de uma forma em que ele é plenamente capaz de realizar e vai trazer um senso de alta eficácia mais elevado para as próximas medidas que a gente for sugerir, né? Então, treinamento de resistência 2 a 3 vezes por semana, pode ser levantamento de peso, uso de faixa de resistência, exercício com peso do corpo, flexões, agachamento, praticamente qualquer coisa que imponha alguma resistência. Deve ser adequado a depender do nível de treinamento da pessoa que a gente está falando, né? Então, novamente, todo movimento conta. Então, às vezes, o objetivo vai ser aumentar a atividade física diária. Se você sai de 0 para 15 minutos por semana, você já tem uma redução percentual de risco de AVC e de infarto. Então, a gente precisa começar a valorizar até mesmo esses mínimos pontos, né? Ontem mesmo, uma paciente chegou para mim, eu tô com vergonha, porque eu sou muito sedentária e tal. E aí eu fui conversando com ela, destrinchando o dia a dia dela. Ela ia caminhando 15 a 20 minutos todo dia para o trabalho, depois voltava à parte de carona conversando com a amiga e andava mais 5 minutos, todo dia. Eu fui fazendo os cálculos com ela, ué, aqui já dá tantos minutos por semana. Está metade do caminho andado aqui. Ah, eu também costumo de manhã cedo, eu faço uns agachamentos e faço umas flexões, umas 4 vezes por semana. Ué, então por que você considera que você é sedentário? Ah, porque eu não vou na academia, porque eu não faço corrida. Eu falo, não, calma aí. Você pode estar desejando, focada em um aumento de volume de treinamento, mas você não é sedentário, né? Enfim, isso gerou nela uma motivação extra, porque ela, na mesma hora, falou assim, nossa, que maravilha, não sou sedentário. Então, não é sedentário aqui, ó. Você calculou comigo aqui. Você se movimenta mais do que é o indicado para a gente não te considerar mais sedentário. E saiu, no final da conta, a gente combinou várias intervenções lá e vamos ver nas próximas semanas como é que vai ser, mas motivada e feliz ela ficou, né? Vamos ver como é que vai ser o futuro agora. Então, contagem de passos, né? 7 a 10 mil passos, você também já tem uma redução de risco cardiovascular. Reduzir o comportamento sedentário, que é o que eu citei. Se você está conversando com a pessoa, ele é um advogado, ou ele trabalha no escritório e ele passa várias e várias horas. A gente sabe que, dependendo, se a pessoa faz um pouco período, eu faço meia hora de exercício, mas ela fica 6 horas sentada, esse tempo em que ela está sentada de forma ininterrupta praticamente anula ou até sobrepõe o benefício daquele exercício. Então, você tem que buscar quebrar com pequenos, a cada 30 minutos, 45 minutos, levantar um pouco, faz um alongamento, caminha até o bebedouro, né, utiliza a garrafinha d'água, fala, vamos diminuir essa garrafinha d'água, quando ela acabar, você vai lá encher de novo. Algumas estratégias para ir quebrando esse período de comportamento sedentário, né? Atividades físicas recreativas em grupo, dependendo do perfil da pessoa, o perfil de escolha de atividade física, você pode perceber que talvez o ideal seja que ela comece a fazer aulas experimentais, comece a experimentar atividades em grupo. Isso pode ajudar, né? O senso de pertencimento ajuda muito na mudança de estilo de vida, né? Haja vista aí CrossFit, haja vista beach tênis, não deixa a gente mentir, né? O pessoal vai lá, às vezes era sedentário e nunca mais para. Excelente. Pessoal, a gente brinca muito, né? Zoa, mas para o paciente isso é espetacular, é excelente, né? Incluir exercícios de flexibilidade, equilíbrio e alongamento, isso principalmente as pessoas acima de 60 anos, o ideal é que seja feita em torno de 2 vezes por semana, tá? E aí a gente vai sempre tentar monitorar por escala de esforço, a gente ensina o paciente como utilizar a escala de esforço, ou, quando possível, né, você faz um teste cardiopulmonar ou faz um teste ergométrico, calcula a frequência cardíaca de reserva, as zonas de treino, e indica para ele, para que ele use o frequencímetro dele para fazer atividade física, né? Agora, os tóxicos. Vou falar um pouquinho dos tóxicos. O primeiro deles, o tabagismo.
ninguém tem dúvida alguma de que o tabagismo vai aumentar o risco e é um dos principais fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio, né? Então, a indicação é abandonar completamente qualquer forma de tabagismo. A gente sempre deve estimular ou nos capacitarmos para acompanhar o paciente numa jornada de cessação de tabagismo, ou indicar que ele procure apoio profissional, né? Terapia comportamental, integrar grupos, programas de cessação do tabagismo, terapia cognitivo-comportamental, grupos de suporte, isso tudo tem grande impacto, né? Terapia de substituição de nicotina, né, que é o chiclete, adesivos, inaladores, né, em alguns países, né, na Europa, no Reino Unido, eles já tentaram utilizar, né, pastilhas, mas qual que é o problema com os inaladores, né, que às vezes são utilizados na forma de vape, que muitas vezes nós vamos ver ali que algumas formas que a gente trabalha a cessação do tabagismo inclui a gente se distanciar ao máximo do ambiente em que você pratica o tabagismo. Então, você substitui por um inalador, você está fazendo o mesmo movimento, você está no mesmo lugar que você usava o cigarro para ingerir nicotina. Então, eu não vejo, pelo menos para mim, eu não gosto muito dessa opção, né? Então, a terapia de reposição de nicotina, ela dobra a chance de êxito na cessação do tabagismo, né? Considerar medicamentos, o propiona e vareniclina são medicações que você pode lançar a mão para reduzir o craving, né? Para reduzir a, aquele ímpeto de uso que vem principalmente nas primeiras semanas, né? E evitar fatores desencadeantes. Você tem aquele amigo que sempre está com você e está fumando, vai ter que distanciar, né? Não tem como, né? E você não vai parar de comer picanha e todo dia almoçar no rodízio de churrasco. É mais difícil. Você pode até conseguir, mas vai ser mais difícil, né? Então, é envolver uma rede de apoio, amigos, familiares, monitorar sempre, avaliar o progresso, né? E encontrar alternativas saudáveis. Por exemplo, principalmente quando vem naquelas primeiras semanas em que vem a crise de abstinência, ela vai durar ali alguns minutos. Isso aí você sempre tem que orientar o paciente. Olha, quando vem a crise de abstinência, ela vai durar ali 5, 10, 15 minutos. Você só precisa se distrair, traça com ele qual é o plano. Ele vai sair para caminhar, ele vai começar a mascar um chiclete, ele vai ficar bebendo água. O que ele vai fazer para tentar substituir o hábito do fumo, principalmente nas crises de abstinência ali das 8, 12 primeiras semanas, quando o cérebro está mudando a bioquímica para que a dependência química, né? Depois desse período, você vai voltar pelo hábito. Não perdeu o hábito ainda, na força do hábito, você acaba voltando a fumar e retoma a dependência química também. Então, os benefícios, né? Saúde cardiovascular, vai melhorar a função cardiovascular, redução do risco de doença. E aí eu deixei em destaque capacidade pulmonar e qualidade de vida, que normalmente é o que a gente costuma focar, porque são as modificações que vêm mais rápido, com poucas semanas. O paciente vai ter a melhora do paladar, melhora do olfato e uma sensação de melhor qualidade de vida geral, que quando ele experimenta, vai ajudar ele a desejar ainda mais não voltar a fumar. Assim como a capacidade pulmonar, né? Ele rapidinho está relatando ali que sumiu o pigarro, que melhorou a respiração, que já está conseguindo fazer um pouco mais de esforço, né? Já a redução do risco de doenças cardíacas, derrame, é algo muito distante, né? Normalmente não funciona tão bem quando a gente utiliza essa ferramenta a nossa cabeça, ela se acostuma muito bem com aquele terror, ou então a gente não consegue contactuar com algo que está muito longe, né? Se você tem uma dívida de 1 milhão para pagar daqui a 15 anos, você vai se preocupar com ela quando tiver faltando uns 6 meses, né? Normalmente, via de regra, é isso, né? Aí quando tiver faltando 6 meses, você vai ficar doido porque você tem que pagar lá o 1 milhão mais juros, né? É difícil. Agora, você tem que resolver uma coisa para amanhã, você já está mais preocupado. Então, a gente sempre deve buscar também fatores que se modificam mais rapidamente para que o paciente bote o foco e perceba o mais rápido possível o benefício de uma mudança que a gente está propondo para ele. Então, consumo de álcool. Aí, o álcool é o primeiro que já vai ter, né, diferente do tabagismo, ele tem uma abertura um pouquinho maior, né? E aí a gente vai pontuar com ela. Então, limite de consumo.
Moderar é essencial. Se você vai beber, você tem que beber pouco, né? Um drink por dia ou 2 drinks por dia para homens. Um drink é geralmente definido como 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho, ou seja, bem pouco, ou 45 ml de destilado. Então, o impacto da saúde cardiovascular, consumo excessivo pode trazer hipertensão, insuficiência cardíaca, outros problemas cardiovasculares, né? E beber em excesso também aumenta o risco de câncer e de doenças hepáticas e também acidentes, né? Você bebe, vai dirigir, vai andar de bicicleta ou vai descer uma escada, isso aumenta o risco de queda ou de uma colisão. Então, você deve sempre também alertar o seu paciente para evitar álcool em condições específicas. Primeira, né, em condição de saúde, você está com uma pancreatite, uma hepatite, histórico de dependência do álcool, você não pode consumir álcool em hipótese alguma. Então, a gente vai sempre orientar. Substituir o álcool por alternativas saudáveis, né, bebidas não alcoólicas. Você pode tentar utilizar suco, água, chá, para pelo menos tentar reduzir esse consumo, né? E ir reduzindo gradualmente. Né? Eu costumo às vezes dizer, né? Às vezes o paciente está lá, está com foco para emagrecimento e eu percebo que ele consome um grande volume de álcool. São coisas que eu sugiro. Intercalar com água com gás, por exemplo, com limão e também começar a contar, porque normalmente a pessoa nem sabe. Ah, doutor, eu não sei quanto eu bebo, não sei quanto, aí chuta. Então você vai começar a contar. Depois ele volta e fala assim, minha nossa, né? Ele já não está nem mais sentindo sabor, ele já não está mais sentindo nada, ele já está num grau que ele queria estar, mas ele continua bebendo. Simplesmente porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então, novamente, é a presença, né? Quando você estiver lá, você vai tentar. Observa. Observa. Não mando nem reduzir nem nada. Fala só observa, só começa a contar. Às vezes, só de você mandar o cara observar e contar, ele já segura. Porque ele não sabia que ele tomava 22 chopps. Aí ele vai tomar 10. Então, já é um benefício. Né? E sinais de dependência, né? Igual eu costumo falar assim, a gente não deve nunca estimular ou apoiar, né? Ah, doutor, eu costumo beber para relaxar. Ou então, quando eu estou estressado, eu bebo. Isso é bem complicado porque são fatores de maior risco para gerar dependência, né? E fora que normalmente o pessoal bebe para relaxar, é perto da noite, perto da hora de dormir. E a gente sabe que o álcool vai reduzir muito a qualidade de sono, né? Então você vai ter um sono menos reparador e isso vai impactar você no outro dia. Você vai estar mais cansado, você vai ter maior dificuldade para lidar com as funções do dia, vai gerar mais estresse, vai querer o quê? A beber de novo no outro dia para poder relaxar, para dormir bem. E dorme mal, né? E aí vai seguindo. E muitas vezes as pessoas não têm, a gente tem essa noção de que, ah, não, isso todo mundo sabe. Não, são informações importantes que a gente deve passar para o paciente sempre que a gente perceba que seja necessário. Então, sono. E aí, né, o principal vilão moderno aí do sono, o pessoal ficar no Instagram até de madrugada, vendo um monte de imagem que dá aquele reflexo de ansiedade, um monte de gente na lancha e sei lá onde, em Dubai, e ele lá na casa dele, querendo dormir. Não vai dormir, né? Então, nós vemos aí que o sono impacta também de forma negativa nos desfechos cardiovasculares, aumenta a chance de diabetes, câncer, problemas de saúde mental, né? E o que é importante passar? Os adultos devem dormir de 7 a 9 horas por noite. Então, se o paciente dorme 7 horas, próximo disso, não tem queixas de fadiga vespertina no outro dia, de perda de rendimento, perda de memória, dor de cabeça, tá ótimo. Tá ótimo. Ele vai lá, deita, dorme, acorda no outro dia, tá bem. Ótimo. Né? Às vezes também, quando vai ficando mais idoso, você acaba reduzindo um pouco o período do sono necessário. Isso sempre vai depender dessa avaliação integral, se ele está desempenhando bem, se ele está sentindo bem, se ele não tem nenhum problema de nada. Porque normalmente o pessoal fala assim, ah, durmo 5 horas, mas eu não sinto falta. Não sinto falta. Aí você começa a interrogar estresse, você começa a interrogar memória, você começa a interrogar. E aí nós vamos ver depois nos pontos de como você aborda isso. E aí você mostra para o paciente como que o sono pode estar impactando nisso e tenta propor em conjunto com ele um período em que ele durma um pouco mais e ele percebe o quanto que ele rende mais, às vezes, por falta de experimentar uma condição melhor, ele julga que aquela que ele está é boa.
mas não necessariamente. Então, a gente não deve se dar por satisfeito simplesmente, eu durmo 5 horas, mas eu tô ótimo. Não me faz falta. Será que não faz falta mesmo? A gente sempre tem que ter essa visão holística, né? Ver o paciente como um todo. E consistência, manter os horários de sono, e principalmente no início da nossa busca por um hábito regular de sono, o mais importante é a hora de acordar. Você combina com o paciente a hora de acordar. Daí ele se vira. Se ele falhar, ficar no WhatsApp, no Instagram um pouquinho mais, ele vai dormir menos. Naquele dia ele vai ter que se aguentar com sono para de noite ele estar com mais sono e dormir na hora certa que ele tem que programar. Fora outros pontos, né? Redução da iluminação, tentar usar o mínimo possível de luz branca no fim de tarde, início da noite, reduzir tela, botar filtro de luz azul nas telas, porque isso altera, né, as ondas cerebrais, a produção de melatonina para o início do sono. Evitar redes sociais, porque isso gera muitas vezes ansiedade e hiperestimula a gente perto da hora de dormir. Ir para a cama só na hora que tiver com sono, no quarto, é só para deitar e dormir, né? Então, um ambiente tranquilo, o teu quarto escuro, silencioso, uma temperatura confortável, em torno de 18 graus para quem consegue, e só vai para a cama para deitar e dormir, no máximo ler um pouco, né? Que você pode utilizar isso para poder substituir dispositivos eletrônicos. Então, assim, quando você tem um sono de qualidade, você reduz o risco de diabetes, hipertensão, ajuda no controle do peso também, né? Você vai ter a redução do cortisol e tudo isso vai impactar facilitando o controle da pressão e do peso, e também reduz, né? A gente percebe quando a gente dorme mal, como é que ficam as nossas escolhas alimentares no outro dia, né? Normalmente no dia, vocês já perceberam isso, ou no dia pós que você dormiu muito mal, o que você quer comer? Você quer chocolate, você quer arroz, macarrão, lasanha, qualquer coisa menos salada. E isso vai gerar, vai facilitar um ganho de peso por escolhas mais pobres alimentares e com uma tendência de serem mais ricas em caloria. Então, assim, hábitos de sono vão incluir, então, rotina de relaxamento. Você pode fazer um banho quente, praticar uma respiração quadrada, que seja mindfulness, uma meditação antes de dormir, ler um livro. Para mim, livro não falha. Eu boto lá um livro. Se eu tiver com um pouquinho de dificuldade para dormir, eu começo a ler deitado, rapidinho eu durmo, né? E evitar estimulantes. Não foi nenhum nem dois pacientes que eu consegui convencer a experimentar não beber café depois de meio-dia, 2 horas da tarde, que resolveu aquele problema do sono leve, de despertar várias vezes à noite, ou aquela insôniazinha de início, né? A gente precisa sempre falar sobre isso, porque a maioria das pessoas, alguns vão ter lá a genérica diferente, que não vai ter efeito algum, a cafeína sim, mas a grande maioria tem, e novamente, alguns não percebem por nunca ter nem tentado. Aí fala assim, vai por mim, você desperta várias vezes, então vamos lá, porque a meia-vida da cafeína é em torno de 6 horas, então o cara toma o café, 80 miligramas de cafeína ou 150 miligramas de cafeína de manhã. Aí ela caiu em 6 horas, foi metade, está ainda em 70, aí ele vai tomar outra xícara, que foi lá para 160, caiu para 80, toma outra, já beirou 200. Então ele chega à noite com uma quantidade de cafeína no sangue que ele só vai ter um sono de qualidade no outro dia, sem cafeína nenhuma. Então, às vezes, esse washout de cafeína, interrompendo meio-dia, 2 horas da tarde, ele funciona muito bem os pacientes que têm queixa de dificuldade de início do sono, ou então sono leve, né? Eu mesmo fui um que resolvi o meu sono mais leve, dificuldade de início do sono, cortando o café. Eu tomo café só no café da manhã. Eu costumava tomar depois do café, depois do almoço, uma e pouco da tarde, e quando eu cortei que eu vi que era aquilo. Agora eu tomo 2 dedinhos e já me arrependo de noite. Enfim, vale a pena também essa abordagem. Então, você vai ter, com o sono adequado, você tem a redução do risco de doença coronariana por redução da inflamação crônica, melhora da função endotelial, contribui na redução dos níveis de cortisol,
melhora da resiliência, da resistência ao estresse, né? Benefício da saúde mental e promove também o bem-estar geral, né? Quem está com sono, tá com privação de sono, não tem como ficar sentindo bem, né? Por fim, aqui, o último pilar, a espiritualidade, né? Que é um pilar que foi brilhantemente já abordado pelo Diandro no mês passado, né? E a gente vai passar de uma forma um pouquinho mais sucinta sobre como são as formas em que a gente aborda esse contexto, né? Então, a gente sempre orienta o paciente quando há abertura, né? Porque esse é um ponto que é um pouco mais difícil. Nem sempre o pessoal chega no consultório aberto para conversar sobre isso. Nem sempre vai ser no primeiro encontro que você vai ter com o paciente, você vai abordar isso. As pessoas, às vezes, têm uma estranheza, né? Então, a gente orienta nos casos em que a gente percebe que pode ter um efeito, né? Buscar uma comunidade religiosa para participar de atividades, serviço na comunidade, grupos de suporte, que às vezes, muitas vezes a igreja possui, né? Também, fora da parte religiosa propriamente dita, a gente pode estimular o contato com a natureza, contemplação do belo, que isso dá uma noção de estar em contato com algo que é superior, que é maior, né? A arte, música também podem trazer esse senso de transcendência, espiritualidade. Desenvolver um propósito de vida, né? Definir objetivos que tenham um significado, né? Que não seja, eu quero perder peso. Normalmente, um objetivo pura e simplesmente perder peso costuma ser um objetivo traiçoeiro, porque a gente sabe que, da mesma forma como a mudança ela vem em ondas e é um evento, a perda de peso também ela vem em ondas e é um evento. Então, invariavelmente, o paciente vai ter um período de ganho de peso ou que não vai perder aquele X peso que ele queria perder, às vezes até por ganho de massa muscular e está focado ali naquele peso e perde a motivação porque não bateu uma meta tão pouco valorosa no fim das contas, né? Tem que ser uma meta que a gente tem que estar de olho, mas não necessariamente a meta principal. Também é algo bem importante que no dia a dia a gente tem que buscar aplicar. Então, vai ter aqueles mesmos benefícios, né? De melhor controle do estresse, muda a visão, né, da pessoa frente aos problemas da vida e tudo, então isso ajuda no controle do estresse, uma sensação de paz interior e tudo isso vai ajudar no caminho da busca do florescimento, que é o ponto principal da medicina de estilo de vida. E aí a gente tem uma definição que eu acho muito, muito legal do professor Tyler, que ele é o coordenador do programa de florescimento humano da Universidade de Harvard, né? Que ele bota que é viver em um estado em que todos os aspectos da vida de uma pessoa são bons, incluindo, mas não restrito, a felicidade e satisfação com a vida, saúde física e mental, significado, propósito, caráter, virtudes e relacionamentos sociais próximos, que vai englobar tudo isso que a gente veio falando até agora. Ao longo do tempo, a pessoa se desenvolvendo nesses pilares, invariavelmente ela vai estar cada vez mais próxima desse florescimento, que pode ser algo que leve muitos anos, a gente vai ver que sempre tem esse caráter crônico mesmo, né, na abordagem. Tá, mas beleza, né? Até agora tá tudo muito lindo, mas como que a gente aplica isso no dia a dia, né? Vamos ver agora como que é a forma que a gente pode abordar isso de uma forma mais reduzida para a gente exemplificar, certo? Então, assim, lá na MEV Brasil, então nós dividimos a abordagem da seguinte forma, né? A gente acabou de falar sobre as MEV Skills, que são as Life Skills, que são 7 domínios, nós acabamos de apresentar para vocês, e para avaliá-los no dia a dia, a gente utiliza o CARPA, né? Que são as habilidades clínicas. Então, a gente aplica as habilidades clínicas para avaliar os 7 domínios e tentar ajudar o paciente a desenvolvê-los, para que ele transforme eles em habilidades de vida, que com o tempo vão levar o paciente ao florescimento, né? Então, vamos lá, 5 competências, que é o modelo CARPA, que é conectar, avaliar, raciocinar, prescrever e acompanhar. E aí eu coloquei um caso que eu acompanhei no consultório, coloquei uma descrição aproximada de como foi a nossa avaliação inicial, né? Utilizando esse modelo, essas competências, né? Então, a gente tem aí o
FNM, homem de 32 anos, casado, tem uma filha no espectro autista, né? E que veio para realizar um check-up cardiológico e voltar a fazer exercício, né? Tá obeso, MC de 33, sedentário no momento, nega outras comorbidades. O pai teve um infarto aos 49 anos, nega o uso de qualquer medicação, exame físico sem alterações, né? Então, da parte cardiovascular geral, a gente já viu ali que é um obeso sedentário. A gente iria lá pedir os exames gerais, tudo foi o que eu fiz. Porém, já aplicando a MEB, já buscando aquela questão daquela queixa dele de querer voltar a fazer um pouco mais de atividade física, eu parti para a avaliação dos pilares de estilo de vida. Então, quando eu questionei sobre movimento, ele disse que há alguns anos parou de correr por dores lombares, falta de tempo devido ao trabalho, cuidado com a filha, realiza treinamento de força de forma irregular, começa, para, e que quando ele está mais engajado, são 3 vezes por semana que ele vai. E um ortopedista, em uma avaliação, contraindicou ele correr, porque dá muito impacto. Mas ele repete na consulta que é o que ele mais gostava de fazer, era fazer corrida. Na alimentação, no café da manhã, tem 2 ovos, 2 ou 3 pães, café e alguma fruta. No almoço é carne, ele tem uma baixa ingesta de carne vermelha, arroz, feijão, salada, legumes. Aí depois vai lanchar à tarde, 4, 5 horas da tarde, banana, iogurte e café. Né? Não costuma comer comida de noite, né? Eles costumam falar isso, né? Não sei, pelo menos eu vejo muito isso. Não como comida não, faço um lanche. Então ele costuma fazer um pão com ovo ou com alguma proteína que ele tem lá, um franguinho desfiado e come. O estresse, ela tá tranquilo, a esposa dele é terapeuta, e que, devido a isso, ele sempre faz terapia, independente de como ele está, para o desenvolvimento pessoal, e que nega sintomas de depressão e ansiedade depois de realizar os questionários, né? Nega tabagismo, não ingere bebida alcoólica, frequenta a igreja de forma irregular, mas faz orações diárias, relata ter um senso elevado de gratidão e tá bem, não sente nenhuma perda dessa parte espiritual, né? De conexões. Ele é uma pessoa que não sai muito de casa, não costuma ir muito para bar, encontrar amigo, festa, mas ele gosta de estar com a família dele, de estar em contato com a família dele, quando possível com os pais e os sogros, mas normalmente vai ser com a esposa ou com a filha, mas também não é um ponto de desequilíbrio dele, ele está bem assim. Tem dificuldade para iniciar o sono leve durante a noite, desperta algumas vezes, fadiga vespertina, vá para o quarto, fica no celular até dormir. Alguém quer pontuar alguma coisa aí sobre o que achou desse caso? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é o conectar. O que a gente vai buscar com a conexão? A conexão começa desde o início, quando o paciente chega à clínica, a forma como ele é recebido, né, lá na recepção, para quem tem secretária, como é recebida pela secretária, se você vai lá até a porta para recebê-lo de pé, se cumprimenta, chama pelo nome, né? Então, a gente sempre busca também escutar com atenção, permitir que o paciente complete, né? No meu dia a dia, eu não tinha tanto esse costume, mas eu fazia isso, e quando eu comecei a prestar atenção, eu percebi que faz diferença você deixar a pessoa falar, né? Tem formas de você conseguir guiar, né? Às vezes é meio prolixo e você consegue guiar sem ter que necessariamente interromper. É ideal que a gente não interrompa. Contato visual é importante, comunicar a compreensão, fazer escuta ativa. O que é escuta ativa? Você escuta, prestando atenção, contactando, e de tempos em tempos você pode fazer um pequeno resumo do que ele está falando e perguntar, confirmar com ele, é isso mesmo? Isso mostra para o paciente que você está escutando ele, que você está prestando atenção nele, que você está valorizando o que ele tem falado, né? Então, validar a história do paciente, neutralizando as dificuldades, né? Às vezes fala, tô sedentário, aí já a primeira coisa que você faz, já faz uma careta, né? Já faz alguma coisa, não, né? A gente tem que evitar isso, porque isso cria uma barreira do paciente, ele tem que estar conectado com a gente para a gente ter maior chance de êxito na modificação desse estilo de vida, né? E criar um contexto de suporte à autonomia. Mais uma vez aí, autonomia, é o paciente que decide, é o paciente que tem a chave e
as potências necessárias para mudar. A gente consegue prescrever um antipertensivo, mas a gente não consegue mudar por ninguém. Então, a gente tem que estar junto com o paciente, ele tem que vir junto, não tem como, né? Então, quando eu fui buscar essas formas de comunicação e instigar ele a falar um pouquinho mais, ele me contou a história, né, um pouco mais detalhada, que por 2 vezes ele perdeu peso, né? Uma vez ele engordou quando fomos lá nos Estados Unidos, depois decidiu emagrecer, conseguiu, mudou os hábitos, foi, emagreceu, e depois, aos 25 anos, ele engordou de novo, lentamente, por causa de uma outra namorada que ele tinha, depois ele estava tendo dificuldade para reduzir, né? E mudando alguns hábitos de exercício, em 6 meses já estava perdendo algum peso, mas ainda não estava totalmente satisfeito, porque era mais com uma dieta, algo assim, do que com outras medidas, e vinha numa gangorra, né? E o que levou, o que ele trouxe de experiência disso tudo? Ele viu que quando ele está focado no objetivo, ele consegue atingir. Então, ele volta a engordar devido aos antigos hábitos que ele quer abandonar, que acabam fazendo ele engordar de novo. Então, a gente já grifa isso daí. Quando ele está focado, quando ele tem objetivos bem traçados, ele costuma conseguir buscar o que ele quer. Então, depois a gente pula. Depois do conectar, a gente já pega essas informações e vai para avaliar, né? Então, a gente tem que buscar utilizar perguntas abertas. O que é pergunta aberta? É pergunta que a resposta não é sim ou não. Às vezes a gente querendo adiantar nosso dia a dia, a gente fica perguntando coisa para o paciente responder sim ou não. Então isso é contraproducente no processo de mudança. A gente tem que tentar entender o paciente como um todo. Então a gente precisa fazer perguntas em que ele responda discorrendo frases e não com sim ou não, né? Estimular ele a verbalizar como ele se sente. Avaliar as ideias, medos, preocupações sobre as mudanças de estilo de vida, né? Por exemplo, no que ele citou, né, que ele não estava correndo porque disseram para ele que ele não podia correr. O ortopedista falou, né? Explorar os principais elementos relacionados à habilidade do estilo de vida, perceber os valores do paciente durante a narração da experiência, analisar o estágio de prontidão de mudança de estilo de vida. Essa análise do estágio de prontidão é aquele modelo transteórico do professor Prochaska, né? Que ele vem lá do pré-contemplativo, contemplativo, é, planejamento, ação e recaída. E aí a gente pode analisar, a gente vê que ele está naquele já no contemplativo, ele quer mudar, só ainda não sabe exatamente como que ele pode fazer isso, né? Pelo menos ao meu ver, depois, se alguém discorda, a gente pode discutir, né? Então, avaliando, né, eu percebo que ele acredita ser determinado quando traça metas e objetivos, valoriza a família, então isso pode ser um ponto que a gente pode utilizar para estimular, manter ele engajado, deseja voltar a correr, porém acredita não poder por contraindicação do ortopedista, deseja emagrecer, e a barreira colocada é o tempo, né? Que ele precisa ficar levando a filha para os atendimentos, né? Eu fui explorar um pouquinho melhor nisso nele. Então, vamos aqui. Então, depois a gente já pula para o raciocinar. Pega todo esse contexto das informações que o paciente está dando e a gente vai começar a raciocinar como a gente pode trabalhar isso em direção à mudança. Então, a gente vai resumir com frequência. Novamente, escutativa. Convidar o paciente a corrigir as interpretações ou fornecer mais informações, né? Por exemplo, ele está lá, dorme mal e toma café. Então, a gente estimula ele a pensar assim, será que esse café não está atrapalhando o sono? Esse café das 4 às 5 horas da tarde não está atrapalhando? Né? Unificar as relações funcionais entre os diversos eventos relatados de maneira estruturada. Então, como isso? Olha, será que quando você toma esse café à tarde, pelo meio tempo da cafeína, isso não está impactando na qualidade do seu sono? Será que não vale a pena a gente avaliar isso? Né? Comunicar as relações da barreira e a motivação para a mudança. E aí ele me apresentou depois a ressonância, eu pedi para ver, e eu vi que eram pequenos abaulamentos no dermato, não tinha compressão, não tinha lesão, não tinha nada demais que impedisse um início de treinamento aeróbico que visasse que com algum tempo ele começasse a correr, né? Então ele acrescentou, né, durante esses questionamentos da parte do raciocinar, ele acrescentou que a filha, né, que é do espectro autista, realiza o acompanhamento diário em centro de especialidade lá no campus da UFS. Ele é o responsável por levá-la, porque nesse momento a esposa está trabalhando,
E ele chega lá às 7 horas da manhã com ela e ele só começa a trabalhar em torno de 9 horas, que ele faz o home office, né, que nesse caso é lá na biblioteca. E só sai de lá às 11. Aí nesse ponto eu falei, ué, e será que você não pode começar a utilizar, então, a pista de o ginásio, a academia? Ele, eu tenho acesso lá, eu posso utilizar sim a academia, tem a pista de atletismo. Eu falei, então, ótimo, então acho que a gente tem aí já uma janela de 2 horas praticamente que a gente pode utilizar para começar a fazer atividade física aeróbica. Concordo? Não, concordo. Então, vamos planejar, né? E informo aí para ele que, ao meu ver, aquilo ali a gente podia começar a ir progredindo e ver como é que ele ia se sentir, porque não tinha nada ali naquela coluna dele que, se ele tentasse correr, ia botar em risco, ia causar uma lesão mais grave. Então, que valeria a pena a gente tentar, sim, de forma estruturada, com fortalecimento muscular, alongamentos, preparação e progressão de carga, tentar introduzir novamente o movimento na forma de corrida, caminhada e progressivamente até a corrida para ele. E isso deixou ele muito motivado, muito encorajado a fazer a mudança. Então, prescrever. Na hora de prescrever, a gente tem que apresentar opções de tratamento, como acabei de descrever, né? A gente foi debatendo e pontuando as opções de tratamento, da autonomia na tomada de decisão do paciente, alinhar as expectativas, né? Se ele chega para mim e fala assim, eu quero correr uma maratona daqui a 3 meses. Aí eu tenho que pegar os resultados, os exames dele, as avaliações e mostrar, olha, tudo bem, a gente pode programar uma maratona, mas não creio que seja possível para 3 meses. Vamos tentar para 2 anos, né? Alinhar a expectativa com a realidade é fundamental. Uma programação, um, um projeto traçado baseado numa expectativa irreal vai gerar frustração e fatalmente não vai combinar com uma mudança adequada de estilo de vida, porque vai ter falha e o paciente vai abandonar, né? Então, sempre alinhar as expectativas. Normalmente a gente define 3 habilidades, né? Então a gente vai ver depois ali como a gente traçou, a gente vai definir. Não adianta querer pegar as 7 habilidades e querer mudar tudo de uma vez. Normalmente a gente vai utilizar o que a gente chama de metas SMART. A gente vai definir umas 3 metas com dia para começar, hora para ser feita e prazo para terminar, específicas, né? A gente vai traçar uma visão do que ele quer, vai traçar o objetivo baseado naquela visão, que no caso dele é dormir melhor, emagrecer, voltar a correr. Então, a gente vai pegar esses principais e vamos traçar metas, a gente chama isso de metas SMART, né? Visão, objetivo, metas com estrutura, metas desafiadoras, mas que podem ser cumpridas, para que a gente aumente o senso de competência do paciente, o senso de autoeficácia, e a gente planeja em quanto tempo vai ser feito aquilo e em quanto tempo ele vai ter que dar um relatório de como é que está indo, né? Então, prescrever. No pilar do sono, então a gente vai interromper o uso do celular, redes sociais, 1 hora antes de deitar-se, irá buscar ler um livro como forma de evitar o uso do celular e não vai ingerir café após as 14 horas. No pilar do movimento, a prescrição foi iniciar caminhadas de 45 minutos, às segundas, quartas e sextas, na pista de atletismo da UFES, enquanto está aguardando a filha estudar antes de começar o turno dele de trabalho, né? E está escrito errado ali, manter os treinos de força terça e quinta à noite. A alimentação, a gente vai começar a tirar, pelo menos, reduzir o carboidrato como? Medida simples, vamos retirar o miolo do pão, né? E o consumo de café da manhã vai ficar e restringir a um pão no café da manhã, né? Então, vai comer um pão só sem o miolo. Você já vai reduzir bastante a ingesta de carboidrato no café da manhã dele e provavelmente, junto com o início do aeróbico, vai causar uma perda de peso que vai deixar ele mais motivado. E vai marcar consulta com o nutricionista até a próxima semana. E esses prazos vocês vão entender que agora o fundamental também da MEV, né, da mudança do estilo de vida, da medicina do estilo de vida é o acompanhamento. Né? Normalmente a nossa consulta, a pessoa vai lá, a gente termina a avaliação, pega o retorno, fala, olha, começa a caminhar, tá? Ah, beleza, doutor, então tá bom, então tá bom, até ano que vem. Né? E aí ele volta no ano que vem, 90% das vezes, sei lá, mais que isso, não tá caminhando. Não conseguiu nada, está se sentindo incapaz. É necessário um acompanhamento
longitudinal mais próximo do paciente é vital, seja como for, seja uma secretária que manda mensagem para o paciente perguntando como é que ele está e te passa depois o relatório, seja você pedir para ele te passar toda segunda-feira o peso e um print do aplicativo de movimento do celular dele, para você saber, né? E aí uma consulta com um mês ou 6 semanas, que seja, mas que seja um prazo mais reduzido. A pessoa tem que se sentir mais próxima possível do provedor de saúde, dele que está acompanhando, né? Sempre tentar antecipar possíveis barreiras ao tratamento, né? Você identifica fatores. Tem uns amigos que toda sexta-feira chamam para o boteco. Você está tentando fazer ele parar de reduzir o consumo de álcool e toda sexta, sábado, domingo tem uma galera que ele junta sempre e é chopp de sexta até domingo de tarde. Então, isso é uma barreira. Tem que conversar com ele e traçar a meta de como que você pode reduzir. É um exemplo só, né? Então, estabelecer meio de comunicação. Como eu disse, pode ser uma secretária, pode ser um aplicativo programado para lançar uma pergunta automática, o paciente responde, você só vê a resposta depois. Pode ser algo mais complexo, um acesso ao WhatsApp, pode ser uma consulta online, pode ser diversas formas, desde mais simples até mais complexas, mas que a gente pode buscar para aplicar no nosso dia a dia, né? E no acompanhar, à medida que ele for evoluindo e que você for vendo as recaídas e que forem vendo as falhas que vão acontecer desde o início, você já tem que deixar claro, olha, a mudança é assim, você vai falhar. Quando você falhar, tá tranquilo. A gente vai avaliar e a gente vai se programar para na próxima não acontecer, né? Então, você vai estabelecer um novo plano, contornar as barreiras encontradas, validando as dificuldades. Não, tá tudo bem, é assim mesmo, olha, aqui, ó, você melhorou nisso, nisso, nisso. Vamos lá, isso aqui não vai acontecer de novo, porque como é que a gente pode prevenir isso aqui? E traça a meta e desenha. Então, o nosso plano de acompanhamento com ele foi realizar semanalmente contato do Google Meet, alinhamento de 15 minutinhos, né, com monitoramento, ele me mandava os relatórios das atividades físicas dele, eu avaliava aquilo ali e a gente fazia os ajustes de carga necessários, celebrava os progressos, e ele foi sempre depois evoluindo muito bem. Esse caso foi muito legal, ele estava sempre muito feliz e eu celebrava junto com ele, né? A gente tem que sempre tentar parabenizar e valorizar as vitórias e programar, vou acompanhar por 3 meses. Cada mês você planeja ali algo que o paciente pode, por exemplo, fazer para ele mesmo como um prêmio para o que ele conseguiu atingir de meta, né? E sempre identificar as barreiras nessas retornos semanais e planejar ajustes para evitar recaídas, sempre, né? Então, para finalizar, né, para a gente levar no coração, a abordagem holística da MEV, ela é complexa, ela demanda prática, demanda aplicar. Enquanto você não aplica, você não consegue ter uma noção de que você consegue, mas sempre é possível, de alguma forma, desde as mais simples até mais complexas, a gente consegue, de alguma forma, nem que seja mudando. Quando eu comecei simplesmente utilizando aquelas mudanças de conexão, né? Ouvindo um pouquinho melhor, fazendo perguntas abertas, e só isso já deu um impacto grande, no mínimo na conexão e na empatia e na forma como o paciente me via ali durante o atendimento. Só nisso daí já me estimulou a seguir em frente. Então, acho que a gente sempre tem que começar a aplicar. Então, o paciente é a figura central do cuidado, né? É o herói da jornada dele. É ele que está vivendo aquela jornada. A gente está ali só atrás com o mentor, né? Então, a gente tem ali os painéis com a tecnologia, o monitoramento, a gente ajuda ele a escolher as armas para a missão antes dele sair para a missão dele, mas quem vai sair para a missão é ele. A gente vai ficar ali na Batcaverna esperando, entendeu? Então, as intervenções médicas devem ser focadas em gerar valor sempre. Tudo que a gente propõe ao paciente tem que ter um objetivo claro e tentar gerar um efeito positivo, né? Para, principalmente, ampliar o senso de autoeficácia. O paciente ter a noção de que ele consegue dar os próximos passos. E autonomia. A gente vai sempre tentar transferir o máximo possível de conhecimento para que ele, ao longo do nosso acompanhamento, se torne cada vez mais capaz de escolher o que ele vai comer no self-service, o que ele vai fazer antes de dormir, tudo isso que para a gente pode parecer coisas muito simples, no dia a dia para as pessoas não é. Então a gente tem que ter essa transferência de conhecimento constante para que ele seja
cada vez mais capaz de autogerir a saúde dele, né? E cuidado com o reflexo de endireitar, né? Que é a nossa mania. Ela tá falando, ó, você tem que parar com isso. Não, você não pode fazer isso. Isso é terrível para a conexão, para gerar empatia e tudo. A gente tem que evitar isso. A gente tem que escutar. E enquanto você está escutando, você vai pensando em perguntas mais inteligentes para fazer que possam levar o paciente ao caminho que você deseja de reflexão e não simplesmente falar o que ele não deve ou o que ele deve fazer, né? É mais complexo, mas com o tempo a gente consegue desenvolver isso. Alguns de vocês com certeza já devem fazer isso no dia a dia também, claro, mas nem sempre isso tá no nosso dia a dia. Normalmente é mesmo lá, nossa, mas você está comendo bacon? Pelo amor de Deus, não. Não. Mas por que de comer bacon e não comer ovos? Deixa ele falar, vai ouvindo, vai contando, vai buscando aberturas para se aproximar mais do paciente, para se conectar com ele, e a partir desse momento você começa a introduzir o seu conhecimento, a mostrar para ele um caminho que pode ser melhor e torcer para ele escolher o caminho certo. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha a passar para vocês. É algo realmente bem complexo para abordar em uma aula, mas foi a forma que eu encontrei para tentar mostrar para vocês de forma mais objetiva e como é na prática, né, com um caso real aí que passou por mim. Tá bom? Então, é isso. Obrigado.